que a gente pensou também foi um pouco assim, foi uma ideia que a gente teve que a mobilização até que foi grande em função do tempo que a gente teve. Certo. Mas agora no segundo semestre a gente pretende retomar. Eu acho que tá bom. Tá bom. Olá a todos, nós estamos aqui falando novamente direto da Casa do Saber, com a segunda sabatina com os pré-candidatos à presidência da República. Eu quero agradecer a Everstream, que está fazendo toda essa transmissão e dando acesso para pessoas que estão fora de São Paulo, fora do país, para poder assistir o que tem a dizer os candidatos. Eu quero agradecer ao Me Explica, que é um site parceiro do ABC da Notícia, do qual eu faço parte, que aí juntou forças para a gente realizar essas sabatinas. E, por fim, eu quero agradecer muitíssimo à Casa do Saber, que abriu esse espaço maravilhoso para nos receber aqui e poder realizar essa série, essa sabatina, voltada especialmente para os alunos de ensino médio das escolas particulares e das escolas estaduais. Por isso, eu chamo agora o Mário Vitor Santos, que é o diretor aqui da Casa do Saber, que vai falar umas palavras. Mário. Obrigada, Mário. Obrigado, Cris. Obrigado, senador Álvaro Dias. Bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês. Espero que tenham uma boa oportunidade aqui na Casa do Saber, uma boa experiência. Com isso, a Casa do Saber realiza seu projeto, que é um projeto de cursos de alta qualidade, abertos ao público, bolsas de estudo para os alunos de escolas públicas com bom desempenho acadêmico, e também para professores. E também a Casa do Saber realiza com isso o seu projeto de reflexão, de promoção do conhecimento e reflexão aqui a respeito de temas contemporâneos. Muito obrigado, Álvaro Dias. Muito obrigado, Cris. Obrigada a você. Então, vai, tá? Bem-vindo, senador, a mais essa sabatina aqui com os alunos do ensino médio. Eu quero explicar para o senhor algumas regras que não são regras, porque, na verdade, alguns assessores perguntam quais são as regras, e eu tenho dito que não tem regras. Não tem regra. A única regra aqui é da boa educação, do respeito a todos os candidatos, o respeito mútuo, e é essa a única regra, mas tem um pedido para o senhor, que é um pouco como nasceu o Me Explica e o ABC da Notícia, que é falar simples, falar em letras de forma, falar de uma maneira... Não falar em grego. Não falar em grego, falar de uma maneira que dê acesso para as pessoas. Então, não falar o politiquês, não. Não, né? falar o politiquês, que esse a gente está quase decorando, sem entender. Bom, bem-vindo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande. Acho importante esse debate, né, porque o Brasil vive esse momento dramático, né? A impressão que boa parte do país tem é que nós estamos mergulhados aí num oceano de dificuldades. Então é muito importante que a juventude, sobretudo, aliás, é um lugar adequado para se falar de futuro, né? Eu me lembro de Nelson Mandela, que dizia: eu me recuso a falar de futuro sem que estejam presentes os que o viverão. E aqui estão presentes os que viverão o futuro. Esse é o local adequado para
para falarmos de futuro. Viverão e decidirão. E também. decidirão. Antes da gente prosseguir, então, eu gostaria só da gente exibir um vídeo que Pois tem não. a ver com o senhor. Vamos lá. Álvaro Dias. Não conheço muito. Não conheço. Também não. Eu já ouvi falar sobre ele um pouco, mas eu nunca estudei muito, nunca vi muitos projetos. O Álvaro Dias, eu já ouvi falar dele, mas ele não é um candidato que eu votaria pelas ideias dele ser muito conservadoras. Já passou o tempo. Tá aí eu acho que mais para fazer aliança, coligação do que disputar. Eu não conheço muito as políticas de economia dele, só sei que ele é mais conservador. Já faz parte do setor político, já está lá há muito tempo, mas gostaria de ver propostas que poderiam funcionar considerando que ele já está lá há muito tempo. E eu gostaria muito de entender você, Álvaro Dias. Senador, considerando que esse é um vídeo que que é regional, né? Foi feito em São Paulo, Certo. mas eu tenho visto o senhor falar sobre essa visão das pessoas não conhecerem muito o senhor e que o senhor acha que isso é uma vantagem. Então, por um candidato que precisa ser conhecido, precisa de votos, eu gostaria de entender qual é a vantagem. Olha, eu acho que eventos como esse são necessários até em resposta àquilo que se verifica. A juventude, não só a juventude, a maioria esmagadora da população se desliga um pouco da política em razão do descrédito, né? Então, o principal desafio é vencer o descrédito. Certamente os políticos são responsáveis por esse descrédito, o comportamento deles. E a nossa dificuldade é exatamente mostrar que uns são diferentes dos outros, não é? Que nem todos podemos ser colocados no mesmo embornal, né? Não podemos ser colocados nesse lamaçal de corrupção, que certamente é a razão maior dessa descrença, né? Desse descrédito, e nós temos que ter a competência de demonstrar que é possível sim acreditar, aliás, que é necessário, insubstituível, porque nós não temos outra alternativa. Nós temos que construir o futuro do país pela via democrática. E os políticos, obviamente, são necessários. Cabe a todos nós, né, termos discernimento e capacidade de selecionar, de separar o joio do trigo, né? Certa vez o meu pai disse que, quando o joio é demais, fica mais fácil arrancar o trigo, né? Mas, nesse caso, nós temos que separar o trigo do joio e tentar construir o futuro do país. Realmente, eu disse que, muitas vezes, é melhor ser desconhecido, porque, no Brasil, os políticos conhecidos são aqueles que assaltaram os cofres públicos, né? Aqueles que roubaram o país, aqueles que estão na Operação Lava Jato, esses são manchetes, porque a política brasileira hoje está mais na manchete policial do que na página de política. Por isso, os que são extremamente conhecidos são aqueles que se envolveram em escândalos de corrupção. E esse espaço agora é para o conhecimento. Eu acho mais importante do que aquilo que um candidato possa dizer durante a campanha eleitoral é a sua história, o seu itinerário, o seu passado. É passado limpo? Tem ficha limpa ou ficha suja? Teve experiência administrativa? O que fez na vida nesses anos de atividade pública, né? Isso que é fundamental até como credencial para você fazer as propostas em relação ao futuro. Agora, o senhor se lança num partido com áreas de novidade, né, que é o Podemos, mas o senhor é um veterano. O senhor já foi vereador, já foi deputado estadual, federal, governador, senador por duas Exatamente. vezes, né? Como é que o senhor lida com essas duas, como o senhor vai conciliar essas duas imagens? Exatamente em função desse itinerário. Está aberto, viu, gente? Eu tenho perguntas. maior obrigação até de contestar esse sistema, não é? Aqueles que estão acompanhando esse início de pré-campanha sabem que eu estou pregando a refundação da República. Depois nós vamos discutir do que se trata, né? A refundação da República. Mas é a contestação a esse sistema. Aí a indagação cabe, é necessária. Como? Você está há tanto tempo na atividade e agora você vem contestar? Ocorre que eu sempre contestei,
desde o primeiro momento. Eu sempre fui irrequieto. Aliás, sempre estive indignado diante do sistema, revoltado, né? Por isso eu mudei várias vezes de sigla partidária. Eu digo que nós não temos partido político, por isso que eu nunca mudei de partido, mas mudei de sigla. As siglas existem aí para registro de candidaturas. Aliás, uma fábrica de siglas, né? Temos 35 siglas oficiais registradas e mais 73 na fila de espera. São siglas alimentadas aí pelo chamado fundo partidário, que é dinheiro público, que poderia estar sendo utilizado na educação, na saúde, na segurança pública. Então, esse sistema tem que ser substituído. Eu sempre o condenei no discurso. Nunca tive oportunidade e instrumento para tentar mudar esse sistema. Agora eu tenho. Como candidato à presidência da República, eu posso dizer que pretendo substituir esse sistema de governança, que é corrupto, que é incompetente, que é uma fábrica de escândalos de corrupção, que é uma espécie de balcão de negócios, né, que o presidente se elege e vai cooptar os partidos políticos para o apoio e, em troca, oferece espaços no governo, aí puxa para baixo a qualidade. Qual a sua proposta, é a pergunta, para valorizar a profissão do docente, do professor, desde a formação inicial até a universidade, passando pela formação continuada? A pergunta é um pouco extensa, mas basicamente é isso. Coincidentemente, eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado. Apresentei 103 emendas à proposta que chegou. 50 emendas foram aprovadas. Neste plano, a valorização do professor. O professor deveria receber, até o 5º ano de execução do plano, um salário equivalente aos profissionais com curso semelhante, equivalente. Então, o advogado, o dentista, o engenheiro, o médico, não é? Então, o professor deveria receber um salário equivalente a esses profissionais. Está lá escrito no Plano Nacional de Educação. Mas, infelizmente, no Brasil, nós elaboramos as leis, e muitas vezes os países emergentes, né, esses países que se colocam entre os de renda média, porque os países avançados são de renda alta. Nós somos um país de renda média. Mas mesmo na comparação com os outros países de renda média, nós ficamos em penúltimo lugar em matéria de produtividade. E qual é a causa? É o modelo educacional. Nós temos que discutir que escola nós queremos, não é? É uma escola almoxarifado que armazena o Brasil. Qual a escola que nós queremos? Tem ali uma pergunta. É você que quer fazer a pergunta? Você fala o seu nome e a escola, por favor. Meu nome é Caetano, eu sou do Colégio Equipe. Eu gostaria de saber, voltando no assunto do seu projeto de refundar a República, e algumas ideias associadas estão, por exemplo, o fim do foro privilegiado, a mudança da lógica de financiamento de campanhas, você falou também, a redução e a simplificação da máquina estatal e da carga tributária. Eu queria saber quais seriam as bases políticas e sociais para você poder implementar um tipo de projeto ambicioso desses, e também a respeito do que você acabou de falar, sendo que no Brasil tem esse problema da lei, eventualmente, de acordo com as circunstâncias, não ser respeitadas, como você vai garantir que esse seu projeto seja implementado até o final? A pergunta dele é importante, inteligente e exigiria uma palestra. É verdade. Muito tempo para responder tudo, né? É isso. Mas que eu fiz um combinado com ele antes, para ele tentar ser conciso. A pergunta dele até me permite responder a alguém ali que diz que eu não voto em mim porque eu sou conservador, né? Não existe entre os candidatos nenhum que tenha apresentado até aqui uma proposta tão avançada quanto a nossa de refundação da República, que é um rompimento radical com o atual sistema. Isso não é ser conservador. Ao contrário, isto é ser progressista, é ser avançado, é tentar a modernização. A refundação da República é exatamente o reconhecimento de que esse sistema fracassou, que esse sistema empurrou o país para esse oceano de dificuldades,
E é a tentativa de substituir um sistema que faz com que o que temos hoje mais se pareça com o império do que com república. Aliás, a república, é bom, nós estamos entre estudantes, já nasceu com um vício de origem, que levou os baianos lá no interior à revolta de Canudos, exatamente protestando contra o distanciamento do Estado da sociedade e as suas aspirações, os seus direitos. Então, lá na revolta de Canudos, quando morreram jovens, crianças e idosos, lá se desenhou um divórcio entre o Estado brasileiro e a sociedade. Mas hoje, esse divórcio está consagrado, porque a impressão que temos é que uma minoria assumiu o poder, assaltou o poder, explora o esforço coletivo, o esforço dos trabalhadores, dos empresários brasileiros, dos que pagam impostos, para preservar os seus privilégios. Como na época da colônia, né? Exato. Esta é a república que temos. Então, a refundação da república certamente exigirá uma série de reformas. Você falou, a reforma do Estado, para reduzir o tamanho do Estado, para se tornar o Estado mais moderno, mais eficiente, mais competente, capaz de oferecer resposta mais eficaz às demandas na área da educação, na área de saúde, na área de segurança pública, especialmente, geração de emprego. Não é só a reforma do Estado, passa pela reforma política, passa pela mudança no Congresso, reduziu o número de senadores, ao invés de 3 por Estado, 2, reduziu o número de deputados em cerca de 20%, um legislativo mais enxuto, né, mais econômico, e mais acreditado pela população. Eliminar os privilégios das autoridades. Aí vem uma questão que eu peço a você que me dê um tempinho, porque eu acho fundamental. Porque na campanha eleitoral, é uma razão da descrença também que há, né? Todos aparecem combatendo os privilégios das autoridades. Então, eu tenho que fazer uma pergunta. Você acabou com os seus privilégios? É o meu caso. Se eu digo, vamos acabar com o privilégio das autoridades, vocês têm o direito de perguntar. E você acabou com os seus? Eu acabei com os meus, né? Eu não recebo aposentadoria de ex-governador. Há 27 anos, eu teria acumulado na minha conta bancária mais de 10 milhões de reais, se recebesse, abri mão. Eu sou o único ex-governador do Paraná, estou vendo uma ponta-grossense aqui, eu sou o único ex-governador do Paraná que não recebe essa aposentadoria. Eu não recebo o auxílio moradia, que tem no Senado, é de R$ 5.500 por mês, eu acho isso uma injustiça com a população. Eu não recebo os R$ 15 mil de verba indenizatória, que é para manutenção das despesas de mandato, não recebo também. Então, eu tenho o direito e a autoridade de dizer que pretendo, se for presidente, acabar com o privilégio das autoridades, porque num país em crise como o nosso, isso não se justifica. É verdade. Senador, só prosseguindo aqui, eu vou pedir para o senhor ser conciso, apesar de ser difícil, né? Mas muito difícil, tentar. Porque são relevantes. Nem vou perguntar se você está satisfeito. Se você falar que não, que não vai ser um problema. Vamos não aqui. Pergunte, não, porque a resposta eu vou pedir para ficar de pé e falar seu nome e a escola, por favor, para a gente poder... Boa tarde, eu sou Vinícius, eu sou do Lourenço Castanho. Eu queria ir na questão da educação. O senhor disse que precisa de os professores serem mais valorizados e ser uma coisa conjunta da educação básica e educação superior. Queria saber como que isso é possível, tendo em vista que a gente tem aí aprovada a PEC do teto de 20 anos, que o senhor, no caso, votou favoravelmente, que congela os investimentos em educação por 20 anos. Voltando um pouco, quando o senhor falou sobre isso no Roda Viva, disse que 50 países adotavam essa medida. Só fazendo uma correção, esse relatório 46. não são 50. Atualmente, vigentes são 10, dos quais a Dinamarca, a Finlândia... A fonte de informação, às vezes, ela é diferente. Então, não importa muito quantos são. O que importa é o nosso país, não é? Mas, na verdade, as informações que eu tenho dão conta que 46 países adotam, sim, uma política de controle de gastos. Aliás, todos deveriam adotar. E o Brasil precisa adotar uma política de controle de gastos, porque não é possível essa farra com o dinheiro público que há no Brasil. Mas, em relação a essa questão do teto, não é verdade que há um congelamento para a educação. Não há. Não há para a educação, há um piso.
não há teto. O governo, se quiser, gasta o quanto for necessário em educação e economiza nos outros setores. Agora, quer dizer, ele não pode sair daquele teto, mas só se no tirar geral, de outra área. É aí que vem a má-fé de alguns, né? Eu sou oposição ao governo atual. Desde o início combati. Aliás, eu queria o impeachment do atual presidente. Quando houve o impeachment da presidente Dilma, eu advoguei o impeachment completo do presidente e do vice para ter uma eleição imediata. Mas desde o início eu faço oposição. No entanto, eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso ser farisaico. Senador, Na verdade, essa política de teto, só para esclarecer a questão da política de teto, porque há má intenção de alguns que advogam a tese de que congelou os recursos para a educação. Congelou se o governo for incompetente e não quiser aplicar os recursos necessários em educação. Mas ele tem a liberdade, no orçamento, em função do piso estabelecido e não do teto, de aplicar o percentual que achar conveniente em educação. E, em relação a essa política de teto, ela vai ter que ser alterada, porque já explodiu, não é? Já explodiu, o governo não fez as reformas estruturais, fez alguns puxadinhos, algumas gambiarras, não é? E adotou aí uma pinguela mal ajambrada, né, que acaba nos empurrando para uma herança maldita. Então, o próximo presidente vai ter que rever, sim, essa política de teto. Nisso você tem total razão. Não vai ser possível praticar essa política. Aliás, o Tribunal de Contas, há poucos dias, apresentou um relatório dizendo que o próximo presidente não vai ter dinheiro nem para pagar o salário dos funcionários públicos. Vejam que situação ficou o país. Só que eu não terminei minha pergunta. Deixa ele completar. Com referência aos países, eu pego a Finlândia, a Dinamarca, a França, que tomam medidas assim, e o tempo médio delas é de 3 a 5 anos no máximo. A do Brasil foi de 20 anos. E eu estava dando uma lida antes de vir aqui que o congelamento era em relação ao ano anterior. E a gente vê, na prática, que os investimentos não são suficientes. E aí os dados dos professores mostram. E aí você falou que o próximo presidente vai ter que rever. E o senhor, como próximo presidente, qual vai ser essa revisão? Nós vamos, sim, estabelecer uma política de controle de gastos públicos, como eu fiz no Paraná quando fui governador. Então, ao término do meu mandato de governador, o Joemir Betting, um conhecido, né, saudoso Joemir Betting, brilhante, ele disse o seguinte: apenas um Estado, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Este é o modelo, reforma administrativa, não só a reforma administrativa. O Brasil é uma nação à espera de reformas. E saneamento financeiro. Obviamente, se nós reduzirmos os gastos correntes, nós vamos poder aplicar mais em educação, em saúde e em segurança pública. Nós não podemos comparar a situação do Brasil com de outros países do primeiro mundo. Desarrumaram o Brasil, escangalharam, né? Escangalharam, destruíram as finanças. Na verdade, além de assaltarem os cofres públicos, foram incompetentes. Governos despreparados, que aparelharam o Estado, chamaram para os cargos no governo pessoas despreparadas para a administração pública. Pessoas que foram para lá com outro objetivo, o objetivo de arrumar dinheiro para eventuais projetos de poder. Arquitetaram um sofisticado e complexo esquema de corrupção no país, em nome de um projeto de poder de longo prazo. E, naturalmente, além de roubar o dinheiro público, roubaram sonhos e esperanças, oportunidades de vida digna das pessoas. Então, nós vamos ter que fazer, sim, uma mudança radical, nada de conservadorismo. Nós vamos ter que ser avançados, progressistas. Senador, o presidente da República tem que ter coragem de promover reformas radicais no país para recolocar o Brasil nos trilhos da prosperidade. eu quero abrir um espaço aqui para as perguntas que estão chegando pelo WhatsApp, mudando um pouco de assunto. A Sueli Florentino pergunta para o senhor, é uma estudante também, qual a sua posição com relação à maioridade penal? Olha, eu tenho uma posição que reflete a soberania popular.
As pesquisas indicam que 93% dos brasileiros desejam a redução da maioridade penal. Então, eu não poderia ir contra o desejo da sociedade brasileira. Agora, é evidente que, para você reduzir a maioridade penal, você tem que adaptar o sistema prisional. Você tem que preparar o sistema prisional para atender essa demanda. E esta redução de maioridade penal é necessária, sobretudo, para evitar que os criminosos mais violentos, que praticam o crime hediondo, se utilizem da boa-fé de adolescentes como laranjas para se protegerem. Como os adolescentes não podem ser penalizados, a legislação penal do país não possibilita que eles sejam penalizados, os criminosos os utilizam, né, para a sua proteção. Então, a redução da maioridade penal tem também esse objetivo. Mas é evidente que nós só podemos reduzir a maioridade penal oferecendo um sistema prisional adequado para atender essa demanda nova. O senhor faria também um relaxamento do porte de armas? Sim, porque houve um plebiscito. Olha, nós temos que respeitar as leis. Nós elaboramos leis e não respeitamos. Então, o que se elaborou como lei é que a população decidiria por intermédio de um plebiscito. Houve esse plebiscito. 63% dos brasileiros optaram por permitir a venda de armas, e, portanto, eliminando o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. E não há respeito a uma decisão popular. Então, na verdade, eu aprovo, sim, a flexibilização desta legislação para permitir que quem deseja o porte de arma possa utilizá-lo. Evidentemente, uma legislação rigorosa com a responsabilização em eventual exagero, não é? O senhor acredita que... Certamente, o que precisa dizer é o seguinte, não que isso seja uma política de segurança pública, não. Não pode ser considerada política de segurança pública essa questão da arma. Política de segurança pública é outra coisa. Eu apenas atendo esse desejo da maioria dos brasileiros, atendendo o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de opção que as pessoas devem ter. Então, as que querem usar a arma, ter porte de arma, devem ter. Agora, isso não exclui a responsabilidade do governo. A responsabilidade por segurança é do governo e não do cidadão. O cidadão paga impostos para ser protegido, para ser defendido. E é isso que nós defendemos, que o Estado brasileiro se arme, se instrumentalize para oferecer uma segurança pública competente aos brasileiros. Agora, só falando aqui sobre o jogo eleitoral, quando o senhor se coloca com essa clareza, o senhor acha que atrai os eleitores do Bolsonaro, por exemplo? Não, eu quero atrair os eleitores brasileiros, né, que pensam no seu futuro, não importa de onde eles venham, até porque ninguém é dono de voto, né? Ninguém é proprietário do voto. Na verdade, hoje, aliás, 70% dos brasileiros, respondendo à pesquisa, são brasileiros que dizem, olha, não decidi, não tenho candidato. Então, as pesquisas que são divulgadas aí, elas pouco significam. Se 70% diz que não tem candidato, evidentemente, não há ninguém favorito. O jogo não começou. O jogo ainda vai começar, né? E eu espero que depois da Copa do Mundo o jogo comece para valer. Você aqui, por favor, pode fazer a pergunta. Pera, só o microfone, o seu nome e a escola, por favor. Eu sou a Lívia, sou da Escola Mobile, e eu queria saber, pensando nessas reformas que você propõe com esse projeto de refundação da República, elas passariam por plebiscitos, consultas populares, porque o governo atual fez uma série de reformas, mas que eram bastante, como dizer, não eram aceitas pela população, certo, mas foram aprovadas mesmo assim. Então, eu gostaria de saber se você pretende fazer essas consultas populares e talvez consultas mais atuais e não se basear num plebiscito de 2005, pensando, né, na população e na composição da sociedade brasileira como ela é hoje. Olha, o Brasil tem muita pressa, né? Se nós fôssemos fazer plebiscito para todas as propostas de mudança, nós levaríamos muito tempo. Qual é a nossa ideia? É chegar à presidência da República já com um pacote de reformas, apresentar à população.
Eu digo que o próximo presidente da República tem que ter coragem e tem que ter competência para elaborar as propostas de mudança e tem que ter capacidade de comunicação para conversar com o Brasil, conversar com as pessoas, demonstrar aos brasileiros que são reformas importantes para o futuro de cada um. Que se nós tivermos um presidente que obtém o apoio da sociedade, o Congresso se rende, o Congresso não rema contra a maré. Não é? Então, primeiramente, buscar o apoio da população e depois o apoio do Congresso para essas reformas. Certamente nós temos que fazer isso em 100 dias. Eu imagino que 100 dias são suficientes para plantar as pilastras dessa refundação da República. Claro, o governo não termina em 100 dias, mas nós temos que plantar a base da construção de uma nova organização política no país, com todas essas reformas. É a reforma do Estado, é a reforma política, é a reforma da Previdência, é a reforma tributária, é a reforma do sistema federativo. São reformas importantíssimas, né? E a reforma educacional, evidentemente. Ali, você que está faz tempo. De pé, por favor. Só Vou tentar ser mais rápido aqui para dar mais... Meu nome é Alice, eu estudo no Colégio Ítaca. E você falou da redução da maioridade penal, que tipo, é porque a maioria da população quer. E a questão do aborto, eu li que o senhor é contra, só que 81% da população apoia o aborto. Tipo, a legalização do aborto, então... A maioria é contra a mudança na legislação, a maioria da população, em relação ao aborto. Eu creio que essa é uma matéria que não cabe a um presidente da República. Se nós desejarmos fazer qualquer alteração na legislação, aí sim devemos submeter ao plebiscito, que é uma matéria que tem que levar em conta convicções religiosas, inclusive. O Brasil é um país de várias crenças, várias religiosidades. Mas o senhor tem uma posição pessoal? Tenho. Nós temos que respeitar as crenças e as religiosidades. E é em respeito, sobretudo, às crenças e religiosidades, que a minha posição é de considerar suficiente a legislação atual, porque ela já estabelece as excepcionalidades. Caso do estupro, caso de risco de vida da mãe e do feto encefálico, que já foi uma decisão... Encefálico, que foi uma decisão já do Supremo Tribunal Federal. Então, nestas 3 situações, então, a legislação já possibilita o aborto. Evidentemente, se nós fizermos pesquisas e constatarmos que a maioria da população deseja uma alteração na legislação, acho que uma matéria dessa natureza tem que ser submetida a um plebiscito. Nós não podemos decidir em função de uma preferência ou de uma opinião de quem preside o país eventualmente. Você. Bom dia, meu nome é Monique Mureiro, sou aluna da Escola Mobile. Como o senhor já deve saber, nossa Constituição é extremamente recente, porém igualmente longa e complexa. Em menos de 2 séculos, tivemos 8 constituições diferentes e a de 88 já sofreu 53 emendas. Muitos dizem que o enxugamento da nossa Constituição seria fundamental para o melhor funcionamento das instituições jurídicas do nosso país. Como senador da República, uma das pessoas que pode propor novas leis, além de normas e alterações na Constituição, gostaria que o senhor discutisse um pouco se o enxugamento de nossa Constituição é algo necessário no momento atual, tendo em vista também que, dentre todas as leis presentes, poucas realmente se tornam efetivas, como a Lei da Função Social da Moradia. Nós temos alguns dispositivos constitucionais que não foram regulamentados, não é? E, por isso, nós estamos devendo muito à sociedade brasileira. Eu próprio tenho sido autor de várias emendas à Constituição, por exemplo, do voto aberto, foi uma emenda de minha autoria que acabou sendo aprovada, acabando com o voto secreto, preservando o voto secreto apenas para nomeação de autoridades. E eu apresentei um projeto que acaba com o foro privilegiado, que, portanto, elimina esse dispositivo da Constituição, que estabelece privilégio para mais de 55 mil autoridades no país. O meu projeto foi aprovado no Senado, está na Câmara desde maio do ano passado, aguardando aprovação. Aliás, foi aprovado em maio, está desde junho na Câmara dos Deputados, desde junho do ano passado,
aguardando a aprovação. Portanto, já há um ano, já devia ter sido aprovado em agosto, setembro, e certamente, se tivesse sido aprovado, muitos desses candidatos hoje não seriam candidatos, porque estariam sendo julgados lá na primeira instância, e o foro privilegiado é que os leva a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E não há julgamento. Raramente ocorre julgamento de uma autoridade no Supremo Tribunal Federal, até porque o Supremo Tribunal Federal não é uma corte criminal, né, para julgar ações criminais. Então, o fim do foro privilegiado, eu apresentei outras propostas de alteração da Constituição no campo criminal, né, eu não vou dissertar aqui, senão eu tiro a oportunidade de outras perguntas, mas eu acho importante uma reforma da Constituição que ofereça mecanismos para as reformas necessárias no âmbito da refundação da República, ou seja, da substituição do sistema atual. Eu não sei se eu estou complicando muito na exposição, mas isso tudo tem a ver, sim, com escola, com educação, com saúde, com segurança pública, com emprego, porque se nós não substituirmos esse sistema, nós não vamos ter recursos para atender às necessidades de uma boa educação, uma educação de qualidade, de uma boa saúde pública para atender a população mais desvalida e de segurança para a população, geração de emprego. Então, tudo é consequência. Quando nós chegarmos aqui como candidatos falando que vamos resolver os problemas, nós precisamos dizer como. E eu digo que sem substituir esse sistema não há como resolver os problemas. O Brasil não vai alcançar crescimento econômico compatível com as suas potencialidades se não fizer essas mudanças, se não substituir esse sistema. Você, ali, que você estava esperando faz tempo. Meu nome é Tatiana, eu sou do Colégio Ítaca, e pelo que o senhor tem falado, me parece evidente que uma das prioridades do senhor é a educação. Sim. E o senhor mencionou que 10% do PIB deveria ser investido na educação e somente 6% desse número é investido. E eu gostaria de saber se o senhor tem algum plano para atingir essa meta. Você mencionou cortar gastos, eu queria saber de onde esses gastos seriam cortados, quem seria possivelmente prejudicado pelo corte desses gastos, e se o senhor tem alguma proposta de reformular a educação, estrutura, né, plano pedagógico, se o senhor e o seu partido têm alguma intenção, algum plano, alguma proposta. Bom, em relação a recursos, né, ao financiamento da educação e essa meta de 10% do produto interno bruto, isso só será alcançado se nós fizermos essas reformas, sobre as quais eu falei um pouco antes, né? Começa aí com a reforma do Estado, a reforma, inclusive, nos 3 poderes, a eliminação dos privilégios, isso reduz. Veja, nós chegamos a quase 40 ministérios, na verdade foram 39 ministérios, e a nossa proposta é reduzir para 14 ou 15 ministérios. Então, eliminando os paralelismos, um programa de privatização para vender as empresas que podem ser realmente vendidas, são 146, 38% delas foram criadas durante os últimos governos como cabide de emprego. Hoje nós temos 504 mil funcionários nessas empresas estatais. Então é preciso um programa de privatização. É evidente que as empresas estratégicas não devem ser privatizadas, mas, no geral, devem ser como economia, exatamente para que nós possamos ter recursos, um redirecionamento dos recursos públicos, né, para que possamos ter condições de chegar a esse patamar de investimento em educação. Temos que rever todos os orçamentos e temos que, em educação, investir principalmente na educação infantil, que é base. De 0 a 6 anos é quando há a formação do ser humano. Se nós não oferecermos uma boa educação, boa saúde, segurança nessa faixa etária, essas pessoas não alcançarão as suas potencialidades. Então, investir na educação infantil é um investimento fundamental para o desempenho escolar, vai melhorar o desempenho escolar, vai melhorar a qualidade do emprego e, portanto, do salário,
e vai melhorar, inclusive, o crescimento econômico, o produto interno bruto do país. E vai reduzir índices de corrupção e vai reduzir os índices de violência. Veja como é importante investir na educação infantil. Há uma avaliação de que a cada dólar investido em educação infantil significa um retorno de 6 ou 7 dólares. E há quem diga até de 13 dólares. Então, um investimento de um retorno de 13. Eu coloco, porque ele contestou ali o número de países, e tem razão, porque esses números eles são muito discutíveis, né? Então, um diz uma coisa, outro diz outra. Por isso, eu estou citando dois de duas fontes diferentes. E, realmente, é fundamental investir na educação infantil, investir no ensino fundamental, com tempo integral e foco especialmente no ensino técnico. Eu gostaria de colocar aqui um vídeo que é uma afirmação do candidato que veio aqui no primeiro dia, que é o Boulos. É possível a gente pôr para o candidato ouvir? Em época de eleição, a educação vira prioridade para todo mundo. Educação é o futuro, vem aquele lenga-lenga, só que é o seguinte, para que educação pública e educação básica seja prioridade no Brasil, precisa ter investimento. É aí que pega. Isso passa por revogar a emenda constitucional 95, a PEC do teto aprovada pelo Temer, que congela investimento público por 20 anos. Quem vier aqui, se vocês forem falar com outros candidatos, vier aqui dizer que educação é prioridade, perguntem se vão revogar a PEC do teto. Se disserem que não, desconfiem. Né? Porque, efetivamente, tem que ter o investimento público. É disso que se trata para que a gente possa investir na educação básica. Eu só discordo, né, como disse antes, que não há um congelamento para a educação e para a saúde. Para a educação e saúde, há o piso. 18% é o piso para a educação. Então, não há limite de investimento na área da educação. Se Mas o governo você teria que tirar dinheiro, de outro lugar. Tem que tirar, evidentemente. Você tem que remanejar. Essa é a PEC do teto. É a questão de prioridade. Você tem que definir qual é a sua prioridade. Se o governante tem educação como prioridade, ele vai cortar em outras áreas. Vai reduzir o número de ministérios, vai acabar com esse paralelismo, vai privatizar algumas empresas estatais incompetentes, vai reduzir os gastos com o legislativo, vai eliminar os privilégios das autoridades. Isso tudo é o caminho para que um governante tenha autoridade, inclusive, de promover reformas. Sem isso, sem trabalhar no andar de cima, eliminando o privilégio das autoridades, enxugando a máquina mesmo, porque ela engordou no interesse de um projeto de poder, não foi um projeto de nação. Essa máquina se agigantou porque cooptaram apoio político. E, olha, de todos esses candidatos à presidência da República, o único que combateu isso, desde o início até o fim, fui eu. Eu não participei de governo, eu fiquei contra, eu denunciei, eu apresentei pedidos de CPI para investigar, representações ao Ministério Público para instaurar inquéritos e combati essa prática. Dizia, estão armando uma bomba relógio de efeito retardado que vai estourar no Brasil. E estourou. Então, eu tenho autoridade para combater, porque já combati antes, não é agora porque sou candidato. Você? Quando um olhou para o outro, quem quer fazer a pergunta? Boa tarde, senhor senador. Boa tarde. Meu nome é Murilo, sou do Colégio Miguel de Cervantes. Eu gostaria de perguntar, o senhor falou aqui nessa mesma entrevista que o senhor acredita que o presidente deve ter coragem para fazer as reformas estruturais. E o senhor também disse que as reformas feitas pelo governo Michel Temer, ou pelo menos que tentaram ser feitas, foram um tapa-buraco, que não foram radicais o suficiente. Então, considerando que as reformas foram impopulares e uma alternativa mais extrema seria ainda mais impopular, como o senhor trabalharia com o seu partido, que se coloca muito mais como um intermediador do que como um organizador ideológico e, portanto, deveria escutar a população? Olha, em primeiro lugar, não podemos pensar em partido, né, porque o conluio partidário não promove essas mudanças, não. Essas mudanças são radicais mesmo. Aliás, bem ao contrário do que alguém colocou ali de conservador, né? A nossa proposta é radical. Ficou chateado com isso, né? Não, eu acho que é interessante. Toda hora ele fala. Não, porque eu morro de rir quando dizem que eu sou conservador, eu morro de rir. A vida toda trabalhando para avançar, tentando superar
atraso, né, retrocesso e tal, e aí eu sou carimbado de conservador, mas é que há no Brasil uma esquizofrenia nesse debate, né? Então é uma confusão muito grande, e com razão, as pessoas não podem saber. Na verdade, a notícia ruim ela corre rápido, né? Ela tem espaço. Agora a notícia boa demora para chegar, né? E nós estamos tentando chegar na frente da notícia ruim nesta campanha. Enfim, a indagação dele é sobre partido. Nós temos que convocar o país para um pacto nacional, acima dos partidos, acima das siglas. Tem que ser um governo suprapartidário. Senão não muda. Se nós não conseguirmos convencer a sociedade, e não é só na política, não. Dos partidos políticos, sim, as pessoas de bem, aquelas que estão conscientes da gravidade do momento que nós estamos vivendo e da necessidade de mudança, estas virão. Só não virão aqueles que jogam no time do quanto pior, melhor. Mas aqueles que querem o bem do povo brasileiro, o avanço, a modernização, o desenvolvimento, aceitarão uma convocação para um pacto nacional que promova mudanças. E, evidentemente, não só na área política, nós temos que chegar na juventude, nós temos que chegar na escola, nós temos que chegar no magistério, nós temos que chegar nas instituições, nas associações, nas federações de trabalhadores e de empresários, convocando todas as forças vivas da nação para um projeto de mudança que possa recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. A gente vai abrir aqui, durante a sabatina, um espaço para o Me Explica e para a Casa do Saber fazerem as suas perguntas. Então, eu vou pedir para o Mário Vitor, da Casa do Saber, fazer a pergunta dele, lembrando que a gente já está aí quase 15 minutos para dar 1 hora. Se o senhor se comportar direitinho, for bem conciso, a gente abre um pouquinho mais de tempo. Se tiver juízo. Mário, por favor. Senador, eu estava aqui atrás, lá no fundo, prestando bastante atenção nas suas palavras. Exato. E refletindo a respeito das últimas 4 eleições. Nas últimas 4 eleições, houve uma decisão em segundo turno entre PT e PSDB. Exato. O PSDB, seu antigo partido, até 2016, quando o senhor deixou o partido. E eu queria, então, estava pensando a respeito da sua declaração a respeito de que os partidos não eram importantes. Mas esses 2 partidos se revelaram, nas últimas 4 eleições, bastante importantes. Tanto que chegaram ao segundo turno, deixando todos os concorrentes para trás. Como é que o senhor pretende... Julgo que o senhor corra na mesma faixa do PSDB do candidato Geraldo Alckmin. Como é que o senhor pretende, então, concorrendo ao que parece nessa faixa, se diferenciar e derrotar na sua faixa o candidato do PSDB, seu antigo partido? Olha, primeiramente, os partidos estão desmoralizados, né? Não sou eu que digo, é a população através da pesquisa. E a Operação Lava Jato também que diz, né, que alguns partidos se tornaram organizações criminosas. Eu não os chamo de partido, eu chamo de siglas para registro de candidatura. Partido tem programa. A anarquia partidária do Brasil leva um empresário, um grande empresário, latifundiário da extrema-direita, a se filiar num partido socialista, onde está escrito a socialização dos meios de produção. Então, uma incoerência total, uma anarquia total. Eu não posso considerar que isso seja um quadro partidário de verdade. Por isso a reforma política, que até os jovens sabem que nós precisamos fazer essa reforma política para construirmos os verdadeiros partidos. Nesta eleição, Mário, eu acredito o seguinte, que essas estruturas perderão para o conceito. Obviamente, nós temos que mostrar o passado de cada um, para oferecer o passado como credencial a fim de que se possa apresentar propostas de futuro. Então, essas estruturas partidárias, na minha opinião, na minha modesta opinião, perderão para o conceito, né, para a proposta e para a história de cada candidato. E a pesquisa diz isso, que o eleitor exige passado limpo, coragem de combater corrupção e experiência administrativa, porque o país está vivendo uma crise tão grave que sem experiência administrativa realmente fica difícil. Você. Aqui o microfone para ela, de camiseta branca. Isso. Meu nome é Lina, eu sou do Colégio Ítaca, e eu queria saber que, na sua proposta de refundar a República,
você diz basicamente privatizar o resto das empresas estatais do país, menos a Petrobras e a Eletropaulo. E eu queria saber que o senhor não acha que isso talvez afaste um pouco o governo da população, sendo que as pessoas que teriam o poder dessas empresas seriam apenas uma parcela da elite da população? Olha, a pergunta é inteligente. Obrigado pela pergunta. Na verdade, nós não vamos afastar a população. O que nós defendemos é a privatização daquelas empresas que não são essenciais para a população e que se tornaram apenas cabide de emprego. Empresas que podem ser mais eficientes na iniciativa privada do que no setor público. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES não se admite privatização. São instituições financeiras fundamentais para o povo brasileiro. No campo da economia, crescimento econômico, portanto, programas de desenvolvimento econômico, e no campo social também. Um exercício da função social. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal tem que financiar a construção de moradias de baixo custo para a população mais empobrecida. Então, esses instrumentos de política pública, eles não podem ser privatizados. Como a Petrobras, há pouco tempo, se discutia no Congresso Nacional, onde nós aplicaríamos o saldo do lucro da Petrobras, se em educação, se em saúde, se em segurança pública. Isso é uma demonstração que é uma empresa de grande lucratividade. Ela foi assaltada, obviamente, foi desvalorizada, mas já está sendo recuperada, já teve um lucro de 7 bilhões no último trimestre. Então, a Petrobras não se privatiza, porque ela é importante para o país. E se fosse privatizada, ela continuaria estatal, apenas falando outro idioma, porque certamente uma estatal da China ia adquirir a Petrobras, tal a sua importância e o seu conceito internacional. Diogo Rodrigues, do site Me Explica, vai fazer a sua pergunta agora. Candidato, boa tarde, obrigado por vir aqui na nossa sabatina. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: o partido do senhor, o Podemos, ele mudou de nome recentemente, ele era o PTN e virou Podemos. Uma notícia recente mostra que o partido do senhor está pedindo para o STF que o tempo de televisão do seu partido seja considerado de acordo com a bancada atual e não com a bancada que foi eleita, né? Porque alguns senadores e deputados migraram para o partido ao longo dos últimos 4 anos. Queria perguntar para o senhor se o senhor acha que isso é coerente com o que o senhor tem dito a respeito de refundar a República, porque a bancada desse partido não foi, digamos assim, escolhida pelos eleitores brasileiros, e vocês estão pedindo um tempo maior de televisão para a campanha, se não seria mais justo vocês ficarem com o tempo que foram eleitos. Obrigado, candidato. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. Na verdade, é incoerente o que está se praticando, porque adotou-se um critério para a distribuição do dinheiro do fundo eleitoral e outro critério para a distribuição do tempo de televisão. Então, aí há uma incongruência, né? Nós temos que adotar um único critério, por isso que nós estamos advogando a mudança. Ou se estabelece que o critério para a distribuição do dinheiro é esse da bancada anterior, ou se estabelece que a distribuição do tempo de televisão também é pela bancada atual. É isso que nós queremos. Queremos que o Supremo Tribunal Federal decida sobre isso. Tem uma pessoa aqui chamada Roberto Juppe, ele já tentou pelo WhatsApp, agora veio pelo Facebook, ele quer saber aqui se o senhor pretende rever o imposto de renda. Imposto de renda? Olha, não é um único imposto que tem que ser revisto, não é? Nós temos que mudar o sistema tributário. Então, nós queremos um sistema simplificado, que tribute mais na renda e menos no consumo. Porque tributar no consumo é tributar mais nos pobres. Os pobres pagam mais. Esse imposto indireto. O cidadão compra uma camisa, está pagando imposto. Compra o feijão ou arroz, está pagando imposto. E hoje se tributa menos na renda e mais no consumo. Então, a mudança resumiria o sistema. 5 tributos seriam transformados em um só: o imposto de bens e serviços. Isso seria feito, é claro, ao longo do tempo, não de uma só vez. Esses tributos seriam extintos
paulatinamente, e certamente nós reduziríamos a carga tributária, e com a redução da carga tributária, a meu ver, nós vamos arrecadar mais, porque a economia vai crescer mais. Então, a população vai pagar menos, quem pode mais vai pagar mais, quem pode menos vai pagar menos. Hoje é um sistema injusto. Há uns que pagam demais, outros que pagam de menos e outros que nada pagam. Portanto, nós precisamos restabelecer a justiça fiscal e a justiça distributiva também, porque é uma distribuição injusta dos recursos arrecadados. Fica nos cofres da União a parte do leão e se repassa para estados e municípios a parte menor, e sendo que, já com a Constituinte de 88, se repassou aos estados e municípios encargos, sem repassar os recursos para atender às novas demandas. Quais são esses encargos? A saúde e a educação, sobretudo. Se transferiu para os estados e municípios. E o governo federal ficou com o dinheiro e repassou o problema. Então, esta reforma tributária vem acoplada da reforma do sistema federativo, que diz respeito a uma mais justa distribuição dos recursos públicos. Você. Bom, boa tarde, senhor Álvaro Dias. Meu nome é Duílio, eu sou da Escola Lourenço Castanho. E eu gostaria de perguntar 3 coisinhas, sendo 2 definições para o senhor, e uma delas seria realmente uma pergunta. Eu gostaria de primeiro saber qual é a sua definição de livre-arbítrio que foi apresentada pelo senhor. Qual também é a sua... O que o senhor tem como posição sobre a escola sem partido? E eu gostaria de saber de que maneira que o senhor pretende, como o senhor disse, que há uma defasagem fiscal, né? Como o senhor mesmo afirmou. Eu gostaria de saber como que o senhor pretende consertar essa defasagem fiscal, sendo que atualmente no Brasil a maior parte da renda que vem é da agropecuária, que é exportada, e do cenário da indústria, que está sendo praticamente sucateado, como afirmado pelo candidato Boulos, que veio na semana passada. Então, livre-arbítrio, 3 em 1, é esperto. As perguntas aqui não são fáceis, não, né? Me pediram para falar simples aqui, mas o pessoal está preparadíssimo, não é? Não há necessidade de falar tão simples, não, que o pessoal sabe das coisas. O livre-arbítrio, eu acho que é a liberdade de decidir, não é? Então, é a liberdade de ir e vir, a liberdade de opinar, a liberdade de decidir sobre o seu próprio destino. E eu incluí exatamente essa liberdade no ato de desejar ou não ter posse de arma, né? Foi por isso que você fez essa indagação. A outra definição... Escola sem partido. A escola sem partido. É evidente, eu disse há pouco que nós temos que decidir que escola nós queremos. Não pode ser esse grande armazém para se colocar lá apenas informações e estudantes. Nós temos que estimular a capacidade de refletir, né? Portanto, eu considero importante o debate. Obviamente, a escola não pode ser aparelhada ideologicamente, não pode ser um aparelho ideológico. Essa expressão, eu acho que ela até é descabida, porque, obviamente, nenhuma escola tem partido e nem pode ter, né? Tem que ser a escola livre, para que as pessoas possam chegar às suas próprias conclusões. Eu fui professor, inclusive, de educação moral e cívica. No meu tempo tinha educação moral e cívica. Eu saí da universidade e fui lecionar educação moral e cívica. Será que daí que em outras escolas eram problemas brasileiros, né? Onde a gente discutia os problemas do país, né? É evidente, o que não pode é vir lá o livro didático com uma orientação ideológica. Aí é uma questão de gestão pública, de administração do país, não é? Agora, estimular o debate nas escolas, eu acho necessário para preparar essa nova geração para as mudanças que elas haverão que o novo tempo está a exigir, e elas haverão de promover essas mudanças. Por isso, esse debate na escola, eu acho que deve ser estimulado e não restringido. Ocorre que não podemos aparelhar ideologicamente. A escola não pode ser um aparelho ideológico. Eu li que o senhor
afirmou que o próximo presidente precisa chegar com capacidade de comunicação com a sociedade. Exato. A gente tem que reconhecer que o ex-presidente Lula faz isso com muita fluência. Por isso que ele enganou bastante. Mas fez com muita fluência. O senhor acha que é um desafio para o senhor isso? Porque a capacidade de comunicação ela pode ser exercida para o bem ou para o mal. Exatamente. No caso dele, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, ele exercitou essa capacidade de comunicação para o mal. Porque deu no que deu, nós estamos aí Agora, com todas essas dificuldades. Feita essa observação, eu pergunto para o senhor, é um desafio para o senhor essa capacidade de comunicação? É um desafio para qualquer presidente da República. Convencer as pessoas não é uma tarefa fácil, né? Eu creio que é preciso que o cidadão olhe e diga, não dá para acreditar nesse sujeito, né? Isso não só na campanha eleitoral, para você se fazer acreditado, não é fácil. Por isso que eu digo sempre que mais importante do que o que se possa dizer é o que se fez, né? Então, é credencial, é o atestado que você pode apresentar, né? Coloca as cartas na mesa e diga, olha, eu fui governador e fiz isso, agi dessa forma, para você poder dizer, ó, agora eu quero fazer assim. E, evidentemente, nós vamos ter que ter muita boa vontade da população, não é? A população vai ter que entender que é um momento crucial para o futuro e que nós vamos ter que fazer mudanças que certamente contrariarão alguns interesses localizados. Mas é preciso superar isso em nome do futuro. Antes de passar para você, só uma rapidinha aqui que chegou pelo WhatsApp. Quem vai ser o seu vice-presidente? Pergunta a Isabel Bonaparte. Olha, primeiramente o perfil de vice-presidente, eu acho que o vice-presidente não é pela geografia que você escolhe, é pelo conceito. Então, eu acho que o cidadão tem que olhar assim e falar, olha, esse aí tem jeito. Eu acho que ele, se o outro falhar, ele pode tocar o barco, né? Se faltar o outro, ele toca o barco. Então, é uma questão de conceito. Agora, quem será, ainda não sei, porque nós dependemos desse ajuste final agora da pré-campanha, em que há articulações visando uma aliança, uma coligação, que tem por objetivo oferecer mais tempo de televisão, já que, como ele perguntou, o nosso tempo é muito escasso, né? Então, nós temos que fazer uma coligação para melhorar o nosso tempo de televisão, a fim de que a gente possa conversar com a sociedade e mostrar as nossas propostas. Você. Eu acho que talvez você não responder a real pergunta. Qual foi? Apesar de ter respondido as duas. Qual era mesmo? Qual era? De que maneira que o senhor pretende consertar essa defasagem? Ah, defasagem. Bom, esse é o desafio maior e o primeiro, é mais urgente, né? Porque nós estamos com a administração pública desarrumada. O setor privado brasileiro não está doente, está saudável, mas o setor público está doente, e é uma doença terminal. Então, você tem que correr, tem que ter pressa, tem que apresentar as reformas urgentemente para fazer esse ajuste fiscal, que é reduzir as despesas correntes para sobrar recursos e uma administração da dívida pública transparente. Não há transparência na administração da dívida pública. A dívida pública brasileira cresceu de forma exorbitante. Em 2008 era de 1 trilhão e 500 bilhões. Hoje é de 5 trilhões e 45 bilhões de reais. Então, nós temos que ver o que aconteceu com essa dívida. Dizem aí, a Operação Lava Jato diz, uma organização criminosa governou o país. Aí a dívida sobe de 1,5 tri para 5 tri e 45 bilhões, nós temos que ver o que ocorreu. Por isso, transparência na administração da dívida pública, o saneamento financeiro, a revisão de todos os orçamentos, a redução dessas despesas correntes, para que a administração pública se torne viável. Puxa. Houve uma desindustrialização, né? Nós tínhamos, no início da década de 80, o parque industrial brasileiro, os produtos manufaturados respondiam por 27% dos empregos gerados no país. Hoje respondem os manufaturados por cerca de 9% dos empregos gerados no Brasil. Mas esse setor continua pagando a maior carga tributária. Então, é preciso buscar, sobretudo, o apoio da agropecuária para um programa de industrialização no país, gerador de emprego. A agropecuária vai ser o grande patrimônio, já carrega o Brasil nas costas.
mas vai ser ainda mais um grande patrimônio, porque o mundo vai ter que produzir até 2050 60% a mais do que produz hoje, para atender 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. E 40% disso tudo terá que sair do Brasil. Então, veja que patrimônio nós temos a explorar. Os nossos governantes sempre foram muito urbanos, não é? E é preciso de governante com olhos voltados para o interior para conhecer a importância da agricultura e a força que vem do campo. Mais 2 perguntas e as considerações finais, tá? Você e depois aqui. Ah, você está esperando também. Gente, só não pode 3 em 1, tá? Porque senão a gente acaba não tendo oportunidade. Boa tarde, senhor senador. Tendo visto que o senhor comentou sobre o problema da produtividade no Brasil e da falta de emprego, eu gostaria de saber qual seria a sua posição sobre uma redução da insegurança jurídica, tendo em vista que a mesma reduz a possibilidade, dificulta muito o empreendedorismo e que causa a redução da produtividade e da geração de empregos. Tá certo. Obrigado. Realmente a regulação tem que ser competente para oferecer segurança jurídica. Nós temos que melhorar o ambiente de negócio, recuperando a imagem do país no exterior para que os investimentos retornem. Eles foram embora daqui em razão da corrupção. Os países ou os grupos econômicos escolhem para os seus investimentos países com menores índices de corrupção. Então, se nós recuperarmos a nossa imagem internacional, certamente nós vamos trazer de volta os investimentos que se foram. E melhorar aqui o ambiente de negócio com a desburocratização. É muito difícil empreender no Brasil. É difícil até pagar imposto, é difícil exportar, é difícil importar. Então, essa regulação competente certamente vai estimular o empreendedorismo, os investimentos, geração de emprego e desenvolvimento. Olha, agora faz você ali e depois encerra com ela aqui na frente, tá? Boa tarde, senador. Meu nome é Alan, eu sou do Colégio Ítaca. Eu queria entender uma pequena contradição que eu vi no seu discurso. Em relação ao livre-arbítrio, que o senhor defendeu o livre-arbítrio em relação a um cidadão ter o porte de armas, mas em outros discursos, em outras entrevistas que eu estudei, eu vi você defendendo sendo estritamente contra a liberação das drogas. E eu queria entender por que essa seletividade em relação ao livre-arbítrio de um cidadão possuir ter a porte de armas, mas não ter o acesso, a informação e o acesso às drogas. A legislação tem que defender o bem, né? O acesso à droga é o mal. Sem dúvida nenhuma, é a deterioração. Aliás, eu vou além de ser contra a descriminalização das drogas, para permitir o estímulo ao consumo de drogas no país, eu sou favorável a uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas. Nós não podemos infelicitar a família brasileira. Vocês precisam saber que 80% dos crimes que ocorrem no Brasil têm origem no consumo de drogas. As drogas são responsáveis. Se nós queremos combater a violência, temos que combater o consumo de drogas. Não podemos permitir essa liberdade de se consumir droga no Brasil. Aí nós estaríamos trabalhando a favor da destruição da família brasileira. A última pergunta aqui, de uma moça. Boa tarde, Álvaro Dias. Eu sou a Catarina, da Escola Mobile. E voltando um pouco para esse discurso apresentado por você sobre a questão do livre-arbítrio, queria também levantar a questão do aborto, que também é um dos principais argumentos para rever a legislação corrente em relação ao aborto. E como você explicaria o que me parece uma contradição do seu discurso? Obrigada. Não é contradição, porque existe um outro ser humano em jogo, né? Que não pode ser consultado. Então, não é uma contradição. Mas eu admito mudança na legislação através de plebiscito. Se nós tivermos um plebiscito no país e o país concordar, aí então que se mude a legislação. Mas não vejo contradição, não. É porque nós temos que defender também aquele que não tem voz, neste caso. Bom, a gente está agora já
mais de 10 minutos, além do horário combinado. Já passou, hein? Foi rápido, né? Passa rápido. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais para a gente se despedir. É que as respostas podem não ser inteligentes, mas as perguntas são. Então, o tempo passa rápido. Verdade. Para terminar, eu quero agradecer, né? E dizer que realmente a juventude é fundamental nesse momento que o país está vivendo, de tanta descrença. Certamente, a descrença campeia mais na juventude. Eu vi há algum tempo, há alguns anos, uma pesquisa no Rio de Janeiro que mostrava 35% da juventude preferia a ditadura porque a democracia alegou apenas corrupção, violência e injustiça. Eu achei isso muito grave, mostra um desencanto da juventude. Há um desencanto nacional, né? Um descrédito em relação aos políticos, sobretudo, mas nós temos que reviver essa fé perdida nas estradas da decepção. E espero que nesta eleição, essa eleição é a mais importante desde a redemocratização, em razão da complexidade do momento que nós estamos vivendo. A crise se aprofundou. Muitas pessoas certamente não têm a exata noção da gravidade desse momento que nós estamos vivendo, mas seguramente é a eleição mais importante. Então, as pessoas lúcidas, aqueles que têm esta oportunidade de frequentar uma escola, as pessoas lúcidas e conscientes, devem tentar exercer influência para que a decisão seja a mais correta possível, já que se nós errarmos na escolha, nós estaremos repetindo essa tragédia política que nós estamos vivendo no Brasil. Essa é a nossa esperança de mudança, reside exatamente na inteligência dos brasileiros. Muito obrigada, candidato Álvaro Dias, do Podemos. Obrigada a todos pela presença também. Quero agradecer a nossa aliança, que é a nossa verdadeira coligação aqui, que fez viabilizar essa série de sabatinas aqui, que é a Everstream, que está fazendo a transmissão, a Casa do Saber, que está nos recebendo aqui nesse espaço, Me Explica, parceiro do ABC da Notícia, que é o site que eu faço parte, a Paula Azar, que está dirigindo este evento, e ao Luciano Cury. Muito obrigada a todos. E lembrando que os candidatos foram convidados e aguardamos a sua confirmação: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin. A gente espera vocês aqui. Obrigada, gente. Obrigada.